A luta por tentar viver um evangelho simples é um conflito. Estávamos conversando com os irmãos no Cefapro hoje pela manhã, como que a perspectiva religiosa sequestrou a ideia de reino. E o reino que deveria ser vivido de maneira simples, a vida de Jesus repartida, é transformada numa série de ritos, numa série de instituições, numa série de programas. E nós só conseguimos viver as coisas se cumprirmos os programas, se atingirmos as metas espirituais. É incrível como a nossa geração perdeu de vista a simplicidade do evangelho. Vivo não mais eu, mas Cristo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé dele. Vivo para tentar viver o que ele vive, para tentar fazer o que ele faz. O primeiro equívoco da nossa geração é achar que a estrutura funcional do reino é Deus, igreja e eu. Eu vivo com a igreja e vivendo com a igreja eu sirvo a Deus. É um engano isso. Eu vivo com Deus, desfruto de Jesus e o resultado disso é viver como igreja. Entendem? É o contrário. Como é difícil desmontar isso. Como é difícil puxar isso para a simplicidade. Como é difícil entender que oração não é um culto. Oração é o meu exercício diário de vida, de prazer no Senhor. Que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, comer a palavra, não é um hábito de participar de estudos bíblicos, mas é desfrutar do Espírito e da palavra, para que Ele nos ensine, para que Ele nos instrua, para que Ele nos console, para que a palavra seja viva, muito mais do que um conceito. Como é difícil às vezes dissociar a ideia de liberdade e libertação de um culto. Libertação é culto, não, libertação é a sua atitude em quebrar as suas cadeias, romper as suas dificuldades, vencer as suas circunstâncias. Isso não acontece dentro dos cultos, isso acontece em todos os lugares onde vivemos. Como é difícil soltar a compreensão dos ritos mágicos. Eu não obedeço aquilo que Jesus me ensina, eu não sou o marido que eu devo ser, eu não sou o pai que eu devo ser, mas quando as coisas não dão certo, eu procuro uma campanha. Eu procuro a unção da liberdade, a unção da provisão, a unção da Santa Família. Não existe isso. Há uma série de ensinos, há uma série de propostas de vida que estão em Cristo Jesus e estão na sua palavra, no que Ele pensa a nosso respeito, que guia a nossa maneira de viver, que constrói a nossa maneira de agir. E a proposta do Evangelho é que essa vida passe a operar em nós e mude as nossas atitudes. Não que a gente tenha ritos fantásticos que atalhem aquilo que eu não faço no meu dia a dia. Entendem o que eu estou dizendo? Por isso, quando abrimos o Salmo 119, nós entendemos que é um recurso para esse tempo, porque o Salmo 119, aqueles indivíduos que foram usados por Deus, tralhados por Ele, para escrever-nos a revelação, eles dizem que a lei do Senhor é o seu prazer, que eles anseiam pelos preceitos de Deus, que eles esperam a noite chegar com ansiedade, para que eles possam pensar no que Deus pensa a respeito deles. Entendem? Não é uma obrigação. É um prazer, não é um peso, é um deleite. Quando vejo o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos Filipos, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Parece que cada dia que passa, a nossa geração, a geração da igreja deste tempo é uma igreja carrancuda, mal-humorada, murmuradora, reclamadora. Parece que nada está bom.
Ainda tem uns profetas por aí que dizem que esse não é tempo de rir, esse não é tempo de se alegrar, esse é tempo de chorar. Sim, chorar pelo arrependimento dos pecados, mas se nós não temos a alegria em Jesus, vamos ter em quê? Se não bastasse isso, a revelação nos diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se ficarmos olhando para as desgraças do dia a dia, para os desacertos do dia a dia, para as crises do dia a dia, para as coisas que não dão certo, nosso coração se encherá de medo, de angústia, de temor. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, então nós sabemos que acima de qualquer circunstância, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Quando o Salmo 119 trata da perseguição, não é uma perseguição eventual, não é um evento, não é uma circunstância que vai vir, é um conflito entre duas realidades, entre a realidade que eu tenho ao viver em Jesus e entre a realidade que é natural sem Ele. Toda vez que eu me movimento para viver em Jesus, eu acabo causando rupturas no processo ao meu redor. Entendem? O apóstolo Paulo vai trabalhar esses processos de perseguição que tem a ver com esse conflito irreconciliável como algo que você tem que despir e algo que você tem que vestir. Em Colossenses 3 ele trata disso. E os últimos 4 domingos a gente vem caminhando em Colossenses 3. Despir e vestir. Qual é o conflito? Aquilo que eu quero tirar da minha vida, aquilo que eu preciso trazer para a minha vida. O novo que se renova e o velho que eu preciso pôr para fora. O velho que pensa como pensa este mundo, esta era, este século, esse sistema. E o novo que pensa com a mente de Cristo, que se identifica com o que Ele é, que tenta viver naquilo que é dele. Amém? Dá para entender o conflito? Os aspectos que encontramos no Salmo 119 tratam de 4 ambientes. O ambiente interior, os meus sentimentos, as minhas emoções. O ambiente interpessoal, interrelacional. O ambiente de circunstâncias que eu não posso controlar. E os ambientes de conflito, quando eu procuro viver o que é de Jesus. E os que estão ao meu redor acham que isso é ser boca aberta, frouxo, enrolão. Isso para ser suave. Porque eu já ouvi coisas mais pesadas como idiota. Você pensa assim? Você vai abrir mão disso? Você é um idiota. Esse é o conflito. Por que você não reage logo? Por que você não faz logo assim? Porque se fosse eu... E se fosse Jesus? Como Ele faria? Eu não estou querendo ser como todo mundo. Estou lutando para ser como Jesus. E quando eu digo que eu estou lutando para ser como Jesus, quem anda de perto comigo sabe exatamente do que eu estou falando. Porque o primeiro a tomar na cabeça em tudo isso que a gente tem ministrado nesses últimos dias, sou eu. O apóstolo Paulo falou que dos pecadores ele era o principal, possivelmente porque ele não me conhecia. Se me conhecesse, ele diria, o principal é o Evandro. Não é algo que a gente fala do alto de um pedestal para os outros. É algo que a gente veste a carapuça até o interior da alma. Porque é para mim, antes de ser para qualquer um. Vamos lá, Juju?
Essa é a proposta do apóstolo Paulo no que diz respeito ao vestir. Colossenses capítulo 3, verso 10. Vamos ler? Juntos? E se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Essa jogada que o apóstolo Paulo faz com essas duas palavras é muito interessante. Neos e anakaino. O renovado, o novo, o regenerado, que se refaz, que se torna novo novamente. Interessante, né? Não é apenas uma coisa nova, é uma coisa nova que está constantemente sendo renovada. Constantemente sendo feita nova outra vez. Isso me lembra algumas placas que a gente chega em algumas paradas de ônibus ou aeroportos, que diz assim: desculpe o transtorno, estamos em obras para melhorar o atendimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso. Desculpe o transtorno, mas nós estamos trabalhando para melhorar. Porque nós não temos um novo que se consolida, nós temos um novo que se renova. Nós não temos um novo que está pronto, nós temos um novo que se torna novo todo dia. Essa é a grande sacada do Evangelho. Estamos em pleno movimento. Estamos em franco processo de transformação. Nos anos 80, um grupo ligado à Igreja Batista do Morumbi lançou um CD chamado Mensagem. Alguns já devem ter ouvido falar. Nesse CD, porque é dos anos 80, talvez poucos tenham ouvido falar. Né? Nesse CD tinha uma canção, tinha a seguinte letra: como foi, até hoje eu não sei, mas confesso que mudei, e mudei para melhor. Minha vida, meus problemas, a Jesus eu entreguei, e digo outra vez que mudei. E ele diz: e para trás, tanta coisa já ficou. Como era, já não sou, pois alguém me mudou. Amém? Esse é o processo, o novo que se renova. É um processo aberto de transformação. Não termina. Nós estamos num franco processo de mudanças. De entender, de reentender, de pensar e repensar, de agir e agir novamente, de corrigir e de refazer. Isso é o que o apóstolo Paulo diz quando nós estamos nos vestindo do novo que se renova. Vamos lá, Juju? Os versículos 12 a 17. Vamos ler juntos em Colossenses 3? Juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós estamos no perdão. Pode baixar aí, Juju. Perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Talvez o perdão seja um dos instrumentos, dos elementos mais extraordinários
Há um livro que foi escrito há uns 10 anos atrás, 8 para 10 anos atrás, chegou ao Brasil há 8 anos. Uns 10 anos atrás, chegou no Brasil há 8 anos. O título desse livro é Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. A primeira coisa que foi proclamada no Evangelho de Cristo Jesus é: arrependei-vos e crede. Por trás do arrependimento existe uma porção inimaginável de perdão. Porque se somos chamados a nos arrepender, é porque há um perdão que nos está sendo proposto, para que mediante o nosso arrependimento, a nossa realidade seja transformada. E começamos a entender a perspectiva de perdão na semana passada. Vamos lá, Juju. A palavra perdão vem do termo grego charizomai, e é um verbo, né? No caso aí, perdoar, né? E ela tem a mesma raiz da palavra graça, charis, e dom, carismata. Perdão é algo que se oferece. Repita comigo: perdão é algo que se oferece. Esse talvez seja o primeiro conceito conflitante que a gente vai encontrar. Porque a ideia comum que nós temos de perdão é que perdão tem que ser conquistado. Se você me aborreceu, Kenny, então você tem que se humilhar, nego. Você tem que rastejar. Você tem que pedir perdão para ver se eu vou te perdoar ou não. Não é assim o conceito? Não é assim não. Mas não é assim que a gente pensa naturalmente? Que para que eu possa perdoar o Kenny, ele tem que se humilhar, ele tem que rastejar, ele tem que merecer o meu perdão. Quando Jesus trabalha a ideia de perdão no Novo Testamento, ele trabalha a ideia de perdão vinculada a uma ideia de dívida. De uma dívida que não podia ser paga, e que alguém chega e diz: eu perdoo e você não precisa mais pagar. Então esse é o primeiro conflito. Perdão não é uma coisa que se conquista, perdão é uma coisa que se oferece de graça, sem mesmo que o outro mereça, porque é da mesma raiz de graça, e graça é favor que você não merece. Perdão é um presente. Tem gente que acha que perdão é uma murrinha, que a pessoa vem: me perdoa, e você fica fazendo aquele doce, e dizendo: não sei, vou ver. Perdão não é uma murrinha, perdão é um oferecimento. Perdão não depende da atitude de quem deve, perdão depende da atitude de quem oferta, de quem libera, de quem remove. Entendem isso? É difícil de entender porque esse é o conceito de perdão que vem de Jesus. E o conceito de perdão antropológico que vem do homem pensa assim: mas o cara tem que merecer ser perdoado. A pessoa tem que merecer ser perdoada, porque se ela não, se não andar muito direitinho na linha, eu não perdoo. Acontece que o perdão é o único remédio viável para a amargura. E quando você se ofende, se amargura com alguém, você pensa que a sua amargura está punindo o indivíduo, quando na verdade a amargura está matando você. Oferecer perdão não é uma atitude de benefício para o outro, é você se livrar de um veneno na sua alma. Por isso que é uma atitude e não um sentimento. Como eu ouço pessoas dizendo assim: mas eu não sinto que devo perdoar. Quem disse que perdão é sentimento? Perdão é atitude. É a atitude de liquidar uma dívida, algo que o outro jamais poderia te pagar.
E quando você perdoa, você tira da sua alma um veneno. A amargura é uma ferida na alma que tem implicações espirituais. Em 2 níveis eu já expliquei isso abundantemente, mas quero abrir os seus olhos mais uma vez. Em Mateus capítulo 18, quando Jesus trata dessa dívida. Você tem o texto aí, Juju? Não, passa aí, por favor. Vai mais adiante um pouquinho. Vai mais. Vai mais. Aí. Quando Jesus trata dessa questão da dívida lá em Mateus 18, do indivíduo que devia algo impagável a um rei, e o rei o perdoa, e ele sai dali, ele não perdoa o indivíduo que devia a ele uma dívida muito menor. Falamos dos valores na semana passada. Essa é a conclusão que o rei tem com relação ao servo que não perdoou o outro que tinha uma dívida menor, muito menor. Ele diz: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E aí o bicho pega, porque no verso seguinte Jesus diz: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe o que significa isso? Quando você não perdoa, quando você opta pela amargura, você é entregue a atormentadores. Às vezes você não sabe porque as coisas não dão certo. Aí você vai fazer lá uma campanha de libertação. Comece procurando se não tem amargura. Às vezes você tem sentimentos que vão e vêm, coisas que ocupam sua cabeça, que te martirizam. Aí você diz: estou precisando de um descarrego. Talvez você só precise identificar as amarguras, porque as amarguras têm implicações espirituais, elas te entregam a verdugos, atormentadores. Pessoas que te infringem tortura, ou situações, sentimentos, ações espirituais que te infringem tortura. Está vendo como o perdão é um bom negócio? Você pode pensar assim: mas como que eu vou oferecer perdão para quem não merece? Porque quando você oferece perdão para quem não merece, você está se livrando de uma enrascada muito maior que você não mensura, que é manter as amarguras e ser entregue aos verdugos. Juju, volta para mim 3 slides. Aí. Isso, Hebreus 12, de 12 a 15. Olha a segunda implicação. Vamos lá? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Que nós devemos aprender a endireitar as veredas para que até aqueles que estão feridos e mancos possam caminhar por ela. E ele associa esse concerto de veredas com a possibilidade de você pensar em ter paz com todos os homens, não viver atrelado à amargura. E ele vai dizer o que a amargura faz. Ela brota, ela é uma raiz, ela brota, ela perturba e ela contamina. E sabe qual é o resultado disso? Ela priva da graça de Deus. Se tudo que Deus tem sobre nós se move pela sua graça, quando eu não consigo perceber a graça dele, então é como se todo o restante estivesse travado.
tudo que Deus faz por mim, faz por graça. Se eu não sou capaz de identificar essa graça, se eu não sou capaz de fluir nessa graça, se a amargura me priva da graça, o que sobra? Nada. Esse é o drama. Escolher a amargura é viver no vazio, é viver longe de Deus, porque tudo que Ele faz por nós é por graça. E se eu não consigo entender essa graça, se a amargura me rouba a percepção dessa graça, então sobrou o quê? É impressionante isso. Agora, Juju, nós vamos no primeiro texto lá, Mateus capítulo 6. Aí. Essa expressão está no final da oração que Jesus nos ensinou, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Essa semana eu estava pensando no que eu falei na semana passada, e eu queria chamar a atenção de vocês que o que a gente compartilhou na semana passada, aí vocês podem pensar, nossa, olha como ele é enjoado, olha como ele é o bambambam, mas não é. A compreensão desse texto que abrimos na semana passada é uma pérola, uma preciosidade que eu vou guardar, porque me foi aberto exatamente quando eu estava compartilhando. Vamos lá, Juju? Vamos ler? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes, eu gostaria que vocês lessem, vamos lá, por quê? Passa, Juju. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Durante muito tempo eu entendi esse texto como uma ameaça. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Não parece? Que Jesus está botando a gente na parede, Júnior? Ou você perdoa, ou eu não vou te perdoar. Exatamente. Mas não é o que está escrito ali? Se não perdoardes aos homens, eu também não vos perdoarei? Agora pensem no todo que nós estamos compartilhando. O que Jesus nos dá não é uma ameaça, é um dispositivo. O que Ele nos dá é uma possibilidade de acessar o perdão. Porque se eu não perdoo, eu sou privado da graça de Deus. E se eu me privo da graça de Deus, então eu não posso desfrutar do perdão que Ele me dá. É um dispositivo. Ele não está dizendo, se vocês não perdoarem, eu não vou perdoar vocês. Ele está dizendo, a maneira de vocês desfrutarem do que eu tenho para dar, é se vocês aprenderem a dar perdão, assim como recebem. Dar o perdão, assim como recebemos. Um dispositivo. Se eu guardo a amargura, eu me privo da graça de Deus. Perdão vem da mesma raiz de graça. Se eu não perdoo, eu não desfruto de cáris, de graça. Se eu não perdoo, eu não consigo perceber essa graça. E o perdão que me é dado
eu não consigo recebê-lo. Como eu posso receber por graça algo se eu estou privado da graça? Pela amargura que está estabelecida em meu coração. Então, para que eu receba pela graça, eu preciso aprender a, por esta mesma graça, dar. E quando eu dou perdão por graça, então eu deixo de estar privado da graça. E a graça de Deus me alcança com um perdão infinitamente maior. Ou você acha que as nossas ofensas para Ele, contra Ele, são menores do que as ofensas que temos aí no dia a dia? É um dispositivo. Se vocês perdoarem, estarão aptos para receberem perdão. Mas se vocês não perdoam, estão travados. E uma vez amargurados, estão privados da graça. Como podem receber por graça, se estão privados da graça? Quando você perdoa, você libera sua percepção da graça. Então a sua consciência da dívida perdoada muito maior enche o seu coração de motivos para perdoar as dívidas menores. É simples. Espera aí só um pouquinho que eu já vou entrar nisso aí. Vamos seguir um pouquinho? Juju, pode passar. Esses são os 2 livros que indicamos na semana passada. Perdão Total e o que os cristãos devem saber sobre a importância do perdão. Se você puder comprá-los, valeria a pena tê-los na cabeceira. Passa, Juju. Esse livro, volta lá, esse livro é extraordinário. É palavra de Deus viva para esse tempo. Eu não tenho como falar nada além do que está ali, porque é palavra viva para a gente. E o Kendall, R.T. Kendall, ele nos expõe o perdão em alguns aspectos. Vamos lá, Juju? Ele propõe algumas reflexões sobre o perdão. Você não vai encontrar isso no livro assim, perdão decorre, isso está no conceito do ensino dele. Tá? Isso aí é uma resenha daquilo que a gente aprendeu do livro. Né? Para Kendall, e ele defende essa proposição, o perdão decorre de entendermos o quanto Deus nos perdoou. Quanto mais eu consigo entender que Ele me perdoou coisas muito piores, ofensas muito maiores e pecados muito mais antigos e muito mais graves, então eu consigo entender que as ofensas que eu recebo serão sempre menores do que as ofensas que eu cometi contra Ele. Dá para entender? É aquela história da dívida. O indivíduo devia algo impagável, o outro devia algo perfeitamente pagável. Ele foi perdoado de algo impagável e não perdoou o outro por algo possivelmente infinitamente inferior. Quanto mais eu entendo que eu recebo perdão, quanto mais eu entendo que as minhas culpas foram perdoadas em Cristo Jesus, mais eu sou capaz de entender que as ofensas que eu recebo são menores. Por mais que elas machuquem, por mais que elas te firam, por mais que elas apodreçam aqui dentro, mas elas ainda serão menores do que aquelas pelas quais Jesus morreu na cruz. Ele nos amou primeiro e morreu porque a gente não podia se livrar dessas ofensas.
E Ele se fez ofensa por nós, para morrer em nosso lugar. Entendem? Está claro isso? Está mesmo? A segunda coisa que o Kendall propõe é que só é possível o perdão quando não nos julgamos melhores que os outros. Foi exatamente o que aconteceu com aquele homem que teve uma dívida enorme perdoada, e ao invés de desfrutar do que ele havia recebido com gratidão, ele se acha melhor do que o outro que devia a ele uma mixaria, e apesar de ter recebido um perdão imensurável, incomparavelmente maior, ele se acha tão bom que não é capaz de perdoar uma dívida infinitamente menor. O perdão está associado à nossa capacidade de não nos julgarmos superiores aos outros. Porque quando eu aplico o conceito do perdão antropológico, o que é o perdão antropológico? O perdão do homem. Então eu digo que antes de eu perdoar o Denilson, ele tem que se humilhar. Se eu acho que o perdão decorre da humilhação dele, então eu entendo que eu sou melhor do que ele. O Eli me ofendeu. Eu só vou perdoar se ele se humilhar, porque no fundo eu penso que eu sou melhor do que ele. Mas se eu olhar a minha dívida, ela é muito maior do que a dívida dele comigo. Então, quando eu entendo a imensidão da minha dívida, eu entendo que eu não sou melhor do que ele em nada. Muito pelo contrário, eu fui muito mais devedor. Aí vem o pulo do gato, né? Na verdade, o que o pastor Kendall está dizendo é que o perdão só é possível quando você anula o orgulho. Porque é o orgulho que me faz não perceber o quanto Deus me perdoou. E é o orgulho que me faz pensar que sou melhor do que o outro. Quando vai descrevendo as questões do perdão, pastor Kendall abre uma outra perspectiva. Ele propõe algumas formas de perdão. E vejam só, eu não estou dizendo que eu concordo 100% com isso, mas é muito próximo do que eu encontro na palavra. Ele diz que há aquilo que ele entende que é o perdão desvinculado. O que seria o perdão desvinculado? Eu removo a ofensa, eu retiro o sentimento hostil contra o outro. Mas isso não é suficiente para que eu queira ter afinidade com ele. Tem muita gente que tem ensinado por aí, a grande boca, que perdão é amnésia. Quem perdoa, esquece. Quem esquece, tem amnésia. Perdão é outra coisa. Perdão é quando você lembra e já não te machuca. Mas existem situações em que eu posso perdoar e não ter condição de reatar um relacionamento no nível que era, porque a ofensa destruiu a afinidade. Entendem isso? Não significa que você não perdoou. Significa que aquilo não foi suficiente para você restaurar o relacionamento ao nível que era. Eu te dou centenas de exemplos. Centenas delas. Por que eu concordo com ele? Veja, eu não estou ensinando isso, eu estou trazendo o ensino dele. Porque de fato ele faz uma leitura muito própria daquilo que se aproxima da nossa dificuldade de diferenciar perdão e afinidade.
Pode perguntar. Não entendi. Vou te responder ali na frente. Há um segundo tipo de perdão. Vejam só, eu não estou defendendo isso, eu estou trazendo para vocês. Tá? Vocês vão entender ali na frente. O segundo tipo de perdão que ele diz é o perdão limitado. O que é o perdão limitado? Eu tiro o sentimento hostil, eu removo a amargura, mas o relacionamento fica sem profundidade. Perde aquela pegada. Eu, particularmente, acredito no terceiro, que é o que ele chama de perdão total. O sentimento hostil é removido e o relacionamento é restaurado, tornando-se igual ou melhor ao que era antes. Esse é o que eu te sugiro. Sabe por que eu trouxe os outros dois, Edson? Porque muitos vão ler o livro e vão ficar meio embananados, porque ele defende essas três posturas. Eu não. Eu entendo que perdão é pleno. Respondi a sua pergunta? Agora, peraí. Eu sei que vocês estão com a cabeça... Ele traz uma quarta possibilidade. Quando o perdão é total, mas o relacionamento não é restaurado. Opa! Como? Por duas razões. Porque o outro já morreu, ou porque a pessoa que te ofendeu não quer relacionamento com você. Não querer relacionamento, se você perdoou, não deve partir de você. Entende? Ah, eu perdoei, mas eu não quero. Quero mais estar perto. Mas é possível que você perdoe e a outra pessoa não queira estar perto. Você vai fazer o quê? Você vai amarrá-la numa camisa de força? Você vai amordaçá-la para ela conviver com você? Não. Você pode ter perdoado e ela pode não ter te perdoado. E ela não quer conviver com você. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Ou, quando a pessoa com quem você tinha amargura, já partiu dessa para melhor. Já faleceu. Então você não tem como consertar o relacionamento. Eu gostaria de lembrar a vocês aquilo que o autor de Hebreus diz. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Por isso que eu acredito no perdão total. Que é quando você perdoa e você quer que o relacionamento seja igual ou melhor. Agora, quando o indivíduo ofendido não quer, como é que você faz? Quando o indivíduo, além de te ofender, não quer receber o perdão e não quer ter o relacionamento, como é que você faz? Então vamos fazer um resumo da fritada dos ovos. Eu acredito que o Kendall chama de perdão ilimitado e perdão desvinculado, na verdade não é perdão. Na verdade você abranda o sentimento. Mas quando você perdoa, você deseja que o relacionamento seja pleno e melhor. Em todos os níveis de convívio. Eu acredito que o Kendall analisa muito bem os sentimentos que ficam em decorrência do perdão, mas entender os sentimentos em decorrência do perdão não podem permitir que eu negocie isso. Entende? É difícil às vezes, quebrou, sim, conserta. Refaz. Ah, mas eu não tenho mais confiança. Começa de novo, aprenda a confiar outra vez. Ah, mas eu não tenho mais graça. Ache graça. Graça se dá. Por mais que o perdão desvinculado e o perdão ilimitado, eles possam descrever sentimentos de desconforto que ocorrem pós-perdão,
eles não justificam o fato de você abrir mão do perdão total. Porque quando Deus nos perdoou, Ele quis conosco um relacionamento ainda melhor. E nós perdoamos à semelhança do que fomos perdoados. Do que você está falando, pastor? Eu estou dizendo para você que quando Jesus nos perdoou, com a morte na cruz, nós fomos feitos superiores a Adão quando foi criado. Opa! Do que você está falando? Adão não imaginava ter nele o Espírito residente. O que é o Espírito residente? A vida de Deus dentro dele. Ele conversava com Deus no ouvido. Nós vivemos em Cristo no Espírito. Ele não está mais fora, Ele está dentro. Então o relacionamento que Deus tem comigo pelo perdão é superior ao relacionamento que Ele tinha ao criar Adão sem pecado. Extraordinário, né? O que nós temos em Cristo Jesus é maior do que o que Adão tinha. Porque a experiência que Adão tinha com Deus era face a face. Deus vinha no jardim, conversava com ele, batia papo, não é? O texto diz que na viração do dia o Senhor vinha e procurava por Adão, ótimo. Só que quando Jesus nos perdoou na cruz, e quando Ele morreu em nosso lugar, Ele colocou a vida dele dentro de nós. E nós passamos a ser participantes da vida de Deus. A vida dele não está do meu lado, ele está dentro de mim. Ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus mora. Quando a oferta de perdão me é dada em Cristo Jesus, é para que o meu relacionamento com Ele fosse superior do que se eu nunca tivesse pecado. Incrível isso, extraordinário. A proposta de perdão é maior do que a proposta inicial. O que Ele quer comigo quando me perdoa é superior a se Ele me tivesse feito sem pecado. Por isso que eu entendo que ao perdoar, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E os relacionamentos precisam ser restaurados a um nível ainda melhor do que nunca foram. Porque foi isso que Ele fez por mim. Ele me levou a me relacionar com Ele num nível infinitamente superior ao de Adão. Tem dúvida disso? Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala. Primeiro Adão foi alma vivente. O segundo, espírito vivificante. De quem que ele fala do segundo Adão? De Cristo Jesus. E nós fomos feitos à imagem dele, recriados nele, segundo a imagem dele. Então nós não temos referência no primeiro Adão, nós temos referência no último Adão. Fomos feitos tais quais ele é. E Jesus é superior a Adão. E eu fui feito semelhante a ele, não semelhante a Adão. Então o que Deus me deu pelo perdão é maior do que Adão tinha. Por isso eu creio no perdão total. Porque o perdão que Deus me deu me traz um relacionamento ainda maior e ainda melhor e muito mais amplo do que se eu tivesse nascido sem nenhuma ofensa. Por que você trouxe? Porque muitos irmãos vão ler esse livro e eu sei que essas perguntas vão surgir. E por mais que às vezes isso conforte e explique o meu sentimento, não justifica que eu diga que esse perdão é suficiente. O perdão que vem de Deus é um perdão que restaura e faz melhor do que nunca foi. Se a gente tivesse entendido isso, já tinha jogado essas cadeiras para cima e saído correndo aí, celebrando até o dia amanhecer. Mas a gente demora a cair a ficha. Eu conheço lugares que se eu falasse um terço disso aqui, nego já tinha quebrado tudo e saído correndo pelas ruas.
Mas eu entendo. Nós precisamos processar. Que coisa extraordinária é você saber que mesmo o pecador, mesmo tendo ofendido a Deus, quando Ele me dá uma proposta de perdão, e quando Ele me dá um perdão total por graça, Ele vai me fazer superior ao que eu, mais do que eu poderia ser. É extraordinário. Pode falar. Como que Adão vivia com Deus? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus trazia a presença para Adão. Essa presença era externa, certo? Como que se construiu o relacionamento quando nós fomos recriados em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo? Nós não nascemos da carne, mas nascemos do Espírito. Quando o meu espírito nasceu de novo, quem operou essa vida em mim? Quem me enxertou? O Espírito Santo. Então Ele pegou a vida de Deus e Ele trouxe para a minha vida. A presença de Deus em mim não está aqui no externo, está aqui em meu espírito. E todo relacionamento que se processa com Deus se processa de dentro para fora, porque é o meu espírito ligado ao espírito dele que faz com que a minha mente pense com a mente dele e a minha vida haja como a vida dele. Adão nunca pensou em experimentar isso. Adão foi o primeiro, e o primeiro é o rascunho. Adão foi o rascunho. A gente às vezes fica falando de coisas do passado e falando, porque Deus falou com o povo no deserto, porque Deus, eu queria ver aqueles milagres, aquelas coisas. Rapaz, a gente vê e percebe coisas muito mais extraordinárias que eles nem imaginam. A voz de Deus dentro de você, a vida de Deus dentro de você, Ele falando em seu espírito, Ele te ensinando de dentro para fora. A chama não está fora, a nuvem não está fora, a chama está dentro, a nuvem está dentro. Como eu gostaria que a gente entendesse isso. Os mandamentos não estão na tábua de pedra, os mandamentos estão escritos, gravados no coração. A lei não é mais uma obrigação de fora para dentro, a lei é um prazer de dentro para fora. É um contentamento, é uma alegria. Você ia falar alguma coisa, Zuleide? Desejaram ver o que nós temos, exatamente isso. O autor de Hebreus diz que tudo que aconteceu no passado era sombra daquilo que viria. Sombra. Que o projeto finalizado somos nós. É a igreja de Jesus. É aqueles que desfrutam dele. Não é a igreja instituição, é a igreja viva, é a igreja corpo, é a igreja família, é aqueles que têm a vida de Jesus dentro deles. Nós precisamos perseguir isso. Para mim, perdão ilimitado e perdão, como é que ele chama? Limitado e desvinculado. Explicam bem nossos sentimentos, mas não devem nos tirar a perspectiva de imitarmos a Jesus, sermos parecidos com Ele. E o perdão que Ele nos deu não foi um perdão desvinculado. O perdão que Ele nos deu não foi um perdão limitado. O perdão que Ele nos deu restaurou em nós um relacionamento melhor do que nunca foi. E é esse perdão que a gente precisa aprender a dar e receber. Há um outro elemento que nós precisamos tratar, mas não vai poder ser hoje porque a hora já foi. Já foi mesmo. Já foi com tudo, já são quase 9.
Há um outro tipo de perdão que nós vamos ter que abrir em outro momento, eu não sei quando, e que é tão importante quanto entender o perdão de Deus para mim, e quanto entender que o perdão que eu dou ao outro é de graça. É quando eu preciso sentar comigo mesmo e me perdoar. Quando eu preciso colocar o Evandro sentado e dizer assim: rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa, você já me fez passar por tantas, mas com o mesmo perdão que eu fui perdoado, eu me perdoo. Poliana está aí para não me deixar mentir. Poliana trata estas coisas sentimentais, emocionais, afetivas, psicológicas. É uma enxurrada de gente que nunca se perdoa, não é, minha linda? Culpada por tudo, gente que se acha culpada por tudo, gente que não consegue soltar a mochila da culpa, se acha culpada por todo tipo de coisa, não consegue se perdoar pelas coisas que acha que deveria ter feito. E quando você libera você mesmo, isso é uma sensação de liberdade tão grande, porque você desfruta da graça, porque ter amargura de si mesmo é tão aprisionador quanto ter a amargura do outro. Agora seria a hora de colocarmos uma canção bem suave e dizer: levante do seu lugar e venha aqui para você se perdoar, porque agora Deus vai mudar a sua vida. Aí você vem na esperança que um rito vai te dar aquilo que você precisa lutar para ter todos os dias. Porque não é um rito de alguém orando por você que vai te dar isso. É a sua compreensão da graça de Deus por você que vai fazer você olhar para você e dizer: eu preciso ser livre da minha própria amargura. Porque me perdoar é tão graça quanto eu perdoar ao outro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não posso falar nada além disso hoje. A gente fecha aqui. Vamos ficar de pé?